Inquisição e caça às bruxas não são a mesma coisa. Apesar de comumente a gente ter o hábito ou a crença mesmo de falar que Inquisição e caça às bruxas são sinônimos, isso não é uma verdade. Eles são eventos distintos, eles ocorreram de forma separada, mas teve momentos da história em que eles se misturaram e no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê disso e na ordem. Em primeiro lugar, a caça às bruxas e a bruxaria, elas já existiam muito antes da consolidação do poder da Igreja Católica. A ideia que se tem hoje de que paganismo e bruxaria são sinônimos é o resultado de uma demonização que a Igreja Católica fez sobre as crenças antigas pagãs como uma forma de impor os seus dogmas aos novos fiéis e aumentar o seu poder e influência na vida civil. A caça às bruxas do jeito que nós conhecemos, que é feita através da Inquisição e do poder da Igreja, ela aconteceu muito tempo depois da instauração da própria Inquisição. E esse, inicialmente, não era o objetivo da Igreja. A palavra Inquisição, ela deriva da palavra inquisitio, do latim, que significa investigar. E esse era o objetivo da Inquisição inicialmente: investigar possíveis heresias, possíveis hereges e criar um código de conduta, digamos assim, inicialmente para os membros da Igreja, de uma forma mais rígida, e depois se estendeu ao treinamento do clero para investigar possíveis heresias na população. O ano da criação da Inquisição foi 1233, ou seja, no século XIII, ainda na Idade Média, pelo Papa Gregório IV. Até esse momento, as pessoas não tinham tanto pavor da bruxaria. A bruxaria era, entre aspas, tolerada na Idade Média, por uma questão de que nessa época não tinha tanto desenvolvimento na parte medicinal, então era comum que muitas pessoas procuravam bruxos e bruxas para resolver questões de saúde, principalmente. Foi somente em 1484, após muita insistência de um inquisitor alemão chamado Heinrich Kramer, que o Papa da época, Papa Inocêncio VIII, proclamou a bula papal Summis Desiderantis Affectibus, que significava o documento oficial de caça às bruxas. Isso foi um pedido muito insistente do Henrique, que ele queria investigar mulheres que provavelmente teriam práticas sexuais com o demônio. Nessa época, as pessoas já imaginavam que o anticristo, ou Satanás, Lúcifer, enfim, ele seria uma figura masculina. O Heinrich Kramer e o seu colega James Springer, que era outro inquisitor franco-alemão, eles foram os autores do livro Malleus Maleficarium, que em português significa Martelo das Feiticeiras, que nada mais é do que o livro mais sangrento que existiu naquele período, que era justamente para investigar e descobrir quem era bruxa e quem não era. Esse livro ele virou uma espécie de best-seller entre os inquisitores da época. Só que o curioso é que esse livro ele não chegou a ser apresentado ao Vaticano. Na verdade, o Henrique ele se aproveitou, digamos assim, desse documento oficial, que era a Summis Desiderantis Affectibus, para dizer que o livro dele estava ok e que era o real instrumento para detectar e examinar as bruxas. E assim, nessa época, a mesma pessoa que fazia a investigação era a pessoa que julgava. Então, as chances da pessoa que era a ré, né, que estava sendo a bruxa ali examinada, as chances dela ser inocentada era praticamente zero. Até porque uma das crenças que se tinha sobre o julgamento, né, sobre a investigação das bruxas, é que elas sempre mentiam.
Então, não adiantava praticamente ficar cutucando a bruxa ou torturando ela para ela dizer a verdade, porque ela sempre esconderia alguma coisa. Uma observação muito importante é que, como nesse período entre a Idade Média e o Renascimento, aqui nesse auge das caças-bruxas, do martelo das feiticeiras, nós já estamos no Renascimento. O poder e a influência do clero sobre as leis civis, não existia essa história de Estado laico. Então, os crimes que eram contra Deus eram crimes contra a civilidade, eram crimes contra o Estado também. A bruxa, na visão do Henrique, era de uma pessoa tão ruim, que o crime dela era pior do que o crime dos anjos caídos. Ou seja, as chances da pessoa que estava sendo ali julgada ser inocentada era muito difícil, até porque a pessoa, o inquisitor, era a pessoa que investigava e julgava. Um outro detalhe muito importante é que a maioria das pessoas que foram julgadas e executadas por bruxaria eram as pessoas plebeias camponesas que viviam no campo e que, para quem não sabe, a palavra pagão deriva de campo, daquele que habita no campo. E o paganismo, ele é o sistema de crenças voltados para as deidades que se manifestam e têm poder através da natureza. Então pensa que foram anos e anos a fio de camponeses que ainda tinham algumas práticas pagãs e era tão automático para eles que somente com essa imposição, né, da igreja, somente com essa extrema rigidez é que eles foram se afastando. Mas alguns tinham pequenos deslizes, e esses pequenos deslizes eram considerados, vistos como atos de bruxaria e crimes hediondos. Depois de uma sequência que parecia interminável de assassinatos e julgamentos contra as bruxas, chegou a vez do iluminismo trazer a razão e trazer o ceticismo em relação à bruxaria, o que acabou sendo muito bom porque como as pessoas estavam vivendo na extrema idolatria, na extrema fé, no extremismo religioso, essa contrabalança da razão, né, de pensar em colocar o humano, né, a mente, como uma, entre aspas, prioridade, isso equilibrou um pouco, né? Mas, por um outro lado, isso também trouxe uma ideia de que a existência da bruxa é meramente uma ficção. Mas lembra que no início do vídeo eu disse que a bruxaria e a caça às bruxas já existiam bem antes da Inquisição? Pois é, a imagem da bruxa ou do bruxo que tem poderes sobrenaturais ou que ligam o natural com o sobrenatural, que podem ser bons ou ruins, existe por gerações e independente de religião ou de fronteiras. Da mesma forma como a intolerância religiosa também persiste e não é uma exclusividade da Igreja Católica. Na verdade, hoje em dia, a manifestação dessa intolerância vem de diversas formas, sendo religiosa ou não, né? Na verdade, a questão da religião é usada só como discurso de ódio, só como uma desculpa para atacar outras pessoas. Prova disso são os constantes ataques que as religiões, que os centros de religiões de matriz africana aqui no Brasil sofrem. A ideia de demonizar e esse estereótipo de que todas as outras religiões que não são ligadas ao cristianismo diretamente ou ao judaísmo são sinônimo de bruxaria ou de demônios é um reflexo da demonização do paganismo de anos atrás, de séculos atrás, desde os primeiros sínodos e concílios na Idade Média e no Império Romano, até o auge da caça às bruxas no Renascimento.
Do século XX ao século XXI, movimentos neopagãos, que nada mais é do que movimentos que resgatam crenças e hábitos pagãos e são reanalisados, reestudados para atualização das práticas do século XX e XXI. Eles têm ganhado cada vez mais força e muitos desses grupos, de pessoas que acreditam nos movimentos neopagãos se autodenominam bruxas. Mas a bruxaria em si, ela também atualmente, e também no século passado, ela ganhou uma ideia de ato político, um ato de resistência sobre minorias, sobre pessoas que incomodam, de certa forma, o sistema majoritário. Se você gostou desse conteúdo,